Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte, unindo prática e ciência aqui nas redes sociais, na internet. Antes de começarmos, vale aquele lembrete, se você ainda não se juntou a nós, se você está assistindo pelo nosso canal no YouTube, clica nesse botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e fica por dentro de todas as novidades, de todos os convidados que nós trouxemos aqui. Se você está escutando pelo podcast, claro, indica esse podcast, o tema que te interesse. Deixa seu comentário também, sua sugestão e nos siga nas redes sociais do Gestão em Jogo. O tema de hoje é de fundamental importância para o mercado da transmissão esportiva, para o mercado da gestão do esporte em geral, né? Tanto no mercado atual quanto no mercado futuro, que muita gente conhece, mas não conhece a fundo, que é a questão do streaming, né? E para falar sobre ele, sobre o mercado, sobre a área da transmissão esportiva e sobre o streaming e as plataformas relacionadas a isso especificamente, nós convidamos o fundador e diretor executivo da TVN Esportes, Guilherme Figueiredo. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Renan? Muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso participar. Eu acompanho o canal também, assisto algumas entrevistas, é um conteúdo extremamente interessante e muito bacana para quem está no mercado. É muito legal ver o pessoal novo produzindo conteúdo muito legal. Bacana, Guilherme. Então, para a gente já começar essa discussão, parece claro que as transmissões via streaming estão ganhando cada vez mais espaço no ambiente esportivo. Eu já jogo essa pergunta para você, né? Qual que é o papel da plataforma de streaming no mercado da transmissão atual? Dá para dizer que ela compete com a TV tradicional, seja ela aberta ou paga, ou oferece mais uma oportunidade ao consumidor? Eu venho falando bastante sobre esse assunto de que o streaming tem que ser visto como um complemento às outras mídias, né? Então, não necessariamente como um substituto. Então, cada uma delas, né, a TV aberta tem a sua função, a TV fechada tem a sua função, e o streaming, né, agora, com o avanço da tecnologia e as possibilidades até de economia mesmo no processo todo, acaba surgindo como uma excelente oportunidade para um complemento a outras plataformas que já fazem a cobertura dos esportes. No nosso caso, na TVN Esportes, né, desde o início, a gente vem focando mais em modalidades olímpicas, né, modalidades não futebol no primeiro momento, para dar visibilidade àquelas modalidades que não tinham espaço em TV aberta e em TV fechada. A gente sabe hoje que tanto TV aberta quanto TV fechada tem um problema de grade muito, muito importante, né, que naturalmente limita a disponibilidade de tempo, e outros problemas, como o custo de produção, a complexidade de produção, enfim, é um trabalho um pouco diferente do OTT, do streaming via IP, seja por plataformas abertas, como o YouTube ou o Facebook, ou seja por plataformas fechadas, como TVN Esportes, como o DAZN, enfim, como outras tantas que existem para essa finalidade. E nós vimos ali que tinha uma oportunidade, sim, para fazer um trabalho diferente com confederações que queriam dar mais visibilidade aos seus eventos, e criamos a TVN Esportes com um diferencial importante de conseguir fazer o canal oficial de cada uma das entidades esportivas que a gente trabalha, e aí com isso ter uma flexibilidade maior no modelo de negócio a ser implementado com cada uma delas. Você tocou num ponto extremamente importante que a gente já pensou em abordar aqui, Guilherme. Então, exatamente esse... A gente sabe que o espaço da mídia tradicional acaba sendo limitado, né? E geralmente ocupado por esportes de massa, esportes mais tradicionais ao mercado. É possível, então, claro, pela sua fala aqui, apontar o streaming como uma alternativa para essas modalidades mais nichadas, de menor apelo e de menor exposição, correto? Correto. Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Tem uma função, sim, para a Champions League, para o Campeonato Brasileiro, e a gente não pode esquecer que o esporte interativo, né, com o EA Plus já há bastante tempo, e o próprio Premiere, com o Premiere Play, já são plataformas de streaming há bastante tempo, e quem nunca, né, assistiu ali numa festa de aniversário o jogo do time de coração no celular, no tablet, no próprio computador. Então, não é uma grande novidade. Eu acho que a grande novidade é justamente a massificação disso. É a possibilidade de trazer novas alternativas
para aquelas competições que simplesmente o Premiere ou o próprio EA Plus, eles sempre foram complementos da mesma programação que estava na TV aberta ou na TV fechada. E o caso do streaming hoje, ele abre uma outra janela de transmissão que realmente pode ampliar mesmo o espaço, né? A gente não tem hoje no OTT, por exemplo, nenhum tipo de limitação. É possível abrir 5, 6, 10 jogos simultâneos, se quiser, coisa que o Sport TV, por exemplo, tem 3 canais, a Fox Sports tem 2, a ESPN tem 3, mais do que isso, eles não conseguem abrir. Então, as plataformas de streaming naturalmente passam a ser uma alternativa para isso. E aí, Guilherme, tanto nos esportes, como esses esportes mais nichados, né, podem aproveitar, ou mesmo divisões inferiores de esportes tradicionais, quais são os desafios da transmissão esportiva no streaming em comparação com o modelo de TV tradicional? O que ele oferece de diferente, mas quais são as adaptações que precisa fazer? Porque eu acredito que o consumidor também precise ser acostumado a esse modelo, correto? Sim, eu acho que o mais complicado ainda é a infraestrutura, né? Acho que a nossa maior dificuldade hoje, aí falando de dia a dia mesmo, né? A gente transmite a Superliga de Vôlei, o ano passado foram mais de 160 jogos transmitidos, a Liga Nacional de Futsal, agora pela primeira vez a gente está transmitindo 100% da temporada, né? Então todos os jogos da temporada têm algum tipo de cobertura, seja pelo Sport TV, seja pela TV Brasil, seja pela LNF TV, que é o canal oficial dentro da TVN Esportes, e a infraestrutura é, sem dúvida, o desafio. Então, primeiro, uma infraestrutura de transmissão, a gente tem que ter uma internet de qualidade, uma internet estável em cada um desses ginásios. A parte de pós-produção e narração, comentários, hoje não é muito diferente, e se vocês assistirem a uma transmissão que a gente faz, por exemplo, streaming, não fica devendo tanto para uma transmissão de TV aberta ou TV fechada, não. Né, a própria qualidade dos comentaristas, narradores, enfim, a gente tem trabalhado muito nessa parte editorial. O segundo ponto é a infraestrutura do usuário, que é mais crítica ainda, porque a do ginásio está na nossa mão. Então, hoje a gente consegue cuidar e ter certeza de que tem uma internet disponível e com estabilidade suficiente, apesar de ainda haver alguns tipos de problemas. Quando está na mão do usuário é que é o problema. Então, ainda tem muita gente, especialmente interior, né, não nas grandes capitais, que tem um acesso limitado, com um Wi-Fi não tão potente, e muitas vezes até com banda limitada para assistir a um jogo em altíssima qualidade, e acaba, naturalmente, o próprio player ele diminui um pouco a qualidade da imagem para que o jogo não trave, né, não tenha travamento. Então, ainda é um desafio bastante grande, esse da ponta do usuário, para chegar realmente numa altíssima qualidade. Mas se a pessoa tem uma internet de boa qualidade em casa também, aí a transmissão não deve nada para uma TV aberta ou fechada, não. E a gente vê essa distinção, né, entre os mercados, porque nos mercados mais consolidados, esse não é um problema até é um problema, mas não um problema tão grave quanto cidades aqui, ou mesmo cidades aqui da capital. A gente viu isso no começo da pandemia, em São Paulo, Grande ABC, a cidade tendo problemas com a banda, né, com a transmissão, horários de pico. Existe alguma estratégia, além dessa porque o buffering costuma irritar todo mundo, né? Não tem jeito. Mas existe alguma estratégia para acostumar o consumidor, ou avisá-lo, prepará-lo a TVN, ou você que trabalha especificamente isso, já existe alguma estratégia para preparar esse consumidor para essa possível dificuldade? Sim, a gente tem um atendimento ao consumidor em plantão em 100% dos jogos que a gente transmite, né, até para identificar quando isso acontece, porque muitas vezes a pessoa fala, está travando, está ruim a transmissão, e a gente fala, olha, a transmissão está acontecendo normalmente. Às vezes a pessoa troca do Wi-Fi da casa dela para o 4G, a gente pede para fazer o teste, fala, faz o teste, troca para o 4G e tenta assistir. E a pessoa fala, nossa, agora funcionou. Pois é, não é o problema não é não é na origem, é realmente na ponta do usuário. Então, é duro, é difícil de fazer, porque muitas vezes a pessoa reclama diretamente, ou simplesmente nem reclama e para de assistir, e não chega nem a conversar com o nosso atendimento para tentar achar uma solução para isso.
Mas existe, sim, o próprio player, né, ele é adaptativo, né, um adaptativo automático, então ele reduz a qualidade justamente para não ter o travamento. É melhor você assistir o jogo com uma qualidade um pouquinho menor, mas sem ficar aquela bolinha na tela, do que você assistir em HD e não conseguir assistir 5 minutos, 15 segundos do jogo que ele trava, né? Então, existem realmente limitações. Ontem eu estava voltando de viagem da praia e estava tentando assistir a NFL pelo celular, e na Imigrantes travou, não teve jeito ali. Quando chega no 3G, não tem. E certamente o problema não era NFL, era o meu. Com certeza. era Até o que meu cada vez certamente. mais você vê nos estádios, lá os novos estádios Soft Stadium, lá nos Estados Unidos, com uma tecnologia 5G, 6G, 10G, né? O pessoal está começando a ter. Então o problema vai acabar sendo mesmo na ponta. Mas, O 5G, o 5G ele vem com uma promessa de solucionar boa parte desses problemas, né, nos dois lados, tanto do lado do usuário. Hoje a gente até faz algumas transmissões com banda de 4G, né, a gente tem alguns mochilinks que somam, né, a gente usa diversos chips, eles somam a internet, o mochilink soma a internet de chips diferentes e gera uma internet para transmissão. A gente usa normalmente como backup, e em algumas raras vezes ele acaba sendo a única forma de transmitir. Em alguns ginásios que não tem realmente cabeamento, não tem fibra, aí acaba sendo a única forma. A gente naturalmente fica muito mais suscetível a erros, suscetível a quedas de sinal. Teve uma questão também da pandemia, e aí você vê hoje, por exemplo, a Fox Sports fazendo a narração 100% remota, a ESPN fazendo narração 100% remota, e teve dias que caiu a internet do comentarista da ESPN na NFL. Acontece, não tem muito como, ele não está em um ambiente 100% controlado para ter certeza que isso não vai acontecer. Então, acaba a própria pandemia, ela jogou esse limiar de tolerância para mais alta, né? Ok, putz, a pessoa está trabalhando de casa, não é a mesma condição. Então, algumas coisas, a própria live de sertanejos que acabaram caindo em algum momento, ou tendo algum tipo de travamento, enfim, ensinaram um pouco das dificuldades de fazer uma live esportiva. e na O duro é verdade, que a live de sertanejo não pede nenhum gol, não pede nenhuma cesta importante. Mas o pessoal ficou bravo, né? O pessoal ficou bravo, principalmente pelo atraso no início, né? Pelas dificuldades que eles não estavam preparados. Talvez essa pandemia, como você bem colocou aí, né, tenha elevado o padrão, né? Tenha a demanda, as exigências por parte do consumidor vão ficar maiores, não apenas para quem já fazia, que é o seu caso, que já atuava nessa área, né? O caso da TV Esporte, mas para as outras plataformas, né? Que vão começar a tentar explorar esse caminho. Mas nós falamos dos problemas, nós falamos dos obstáculos, mas tem também uma vantagem que parece clara do streaming em relação aos demais modelos de transmissão, que é o conteúdo personalizado. Né? Cada vez uma demanda maior das novas gerações. A gente viu pesquisas recentes aí sendo divulgadas, que a nova geração não quer mais saber do conteúdo, o jogo inteiro, a partida inteira, quer highlights, quer melhores momentos, quer assistir especificamente aquilo. E como o streaming ele pode ser trabalhado no ambiente esportivo para entregar esse conteúdo personalizado, né? Que tipo de personalização o esporte pode oferecer dentro da plataforma? Sim, esse sem dúvida é um ponto importantíssimo. A questão do streaming, ele acabou, muitos jogos que não eram gravados, o que acontece? Por exemplo, na Liga Nacional de Futsal agora, todos os jogos têm uma transmissão ao vivo e com múltiplas câmeras, replay e transmissão de qualidade, ou seja, qualquer gol que acontecer muito diferente em qualquer jogo da Liga Nacional de Futsal, a gente vai saber, a gente vai poder explorar essa imagem. É exatamente isso que acontece. Ou a pessoa assiste ao vivo, ou ela assiste vídeos curtos posteriormente. A nossa audiência de conteúdo reprise completo é pífia. Assim, ela não existe. Ou a pessoa assistiu no ao vivo, que aí faz sentido, ou ela vai assistir melhores momentos de 3 minutos, a jogada da partida, ela vê o gol mais bonito, ela vê só um compilado de gols. E a gente, para você ter uma ideia, todo jogo que a gente opera, a gente tem uma série de conteúdos auxiliares que vêm a partir daí. A gente usa a Sportistics fazendo a questão dos highlights automáticos, a gente usa os nossos editores para compilar esses highlights de várias formas diferentes, então seja vídeos curtos, seja vídeos um pouco mais longos, desde 30 segundos até 10 minutos. Então a pessoa quer assistir
um replay um pouco condensado com 10 minutos, ela consegue assistir. Não, eu quero ver só os gols da partida, ela consegue assistir também. Então, a partir do momento que você tem o ao vivo como bruto, aí vem um trabalho nosso, editorial, e de todo o nosso time de conteúdo, de distribuir esse conteúdo até de formas diferentes para plataformas diferentes. Né, o conteúdo que vai para o TikTok é diferente do Instagram, que é diferente do Facebook, que é diferente do YouTube. Então, tem uma personalização para a plataforma, para tipos de públicos diferentes, e isso sim é uma vantagem, né? Acho que talvez mais de ter o bruto, né? Da gente conseguir, dentro de um padrão econômico viável, ter todos os jogos transmitidos e ter as imagens de todos esses jogos, e aí, a partir daí, conseguir gerar uma série de conteúdos diferentes. Porque eu ainda me lembro não, se você assistir hoje uma TV tradicional, ainda você vai encontrar os jogos reprisados, não vou dizer nem no se os novos consumidores não conseguem assistir o jogo ao vivo, sem acompanhar numa tela, ou querendo trocar de telas, né, multitelas, né, para assistir o multiscreen, para assistir várias partidas, imagina aqueles jogos que no dia, na segunda-feira eram transmitidos de novo, você colocava tarde e eram, assim, não faz mais o menor sentido, né? Pelo menos assim, é aquilo que você está dizendo. É praticamente nulo. Não, quantas e quantas vezes eu voltei do Morumbi, de assistir um Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras ganhava, eu assisti o jogo na Gazeta depois, lá com o Fernando Solera narrando. É comportamento anos 80, anos 90, né? Que anos 80 não ganhava nada. Anos 90 ainda ganhava alguma coisa. É comportamento anos 90. Hoje é pensado você ver. Primeiro que o gol chega no seu WhatsApp 5 minutos depois do gol, né? Essa é uma questão. E hoje, na verdade, as pessoas estão, quando acaba o jogo, eles estão muito mais preocupados nos memes, na zoação que vai ser feito com o time, do que assistir ao jogo novamente. No máximo, vai assistir os gols do Fantástico ali e olhe lá. Né? Normalmente, ela assiste realmente em aplicativos, né, de OneFootball, por exemplo, que acaba distribuindo conteúdos de gols, então mudou completamente o formato. Hoje a chance da pessoa se parar e assistir o jogo completo 2 horas depois de ela ter assistido ao vivo no estádio se já é quase ao vivo, imagina. Pois é. Já passa nervoso no ao vivo. Eu só assistia a reprise quando ganhava, quando perdia eu não assistia. Fato. O torcedor é assim, eu também sou. É assim. Mas, Guilherme, um outro ponto que você tocou aí durante a discussão de personalização é um modelo viável economicamente, né? Foi o termo que você utilizou. Aí, tocando mais nesse ponto de precificação, um dos grandes desafios, até por você ter a TV tradicional, que ainda é um player extremamente importante, né? Seja na TV paga ou na TV aberta, um dos grandes desafios parece ser exatamente encontrar o montante ideal, né? A forma de cobrar o consumidor de streaming, porque a gente tem diversas plataformas atuando para diversos conteúdos, né? Hoje o consumidor ele tem o direito, né, a opção de escolher, e geralmente o apaixonado pelo esporte, ou mesmo aquele fã que gosta de 2 ou 3, ele vai se preocupar também com o custo, né? O custo é uma questão relevante, porque ele vai ter que assinar algumas plataformas, alguns sites. Quais são as estratégias que já existem em discussão para lidar com esse tema da precificação? Você já consegue mensurar o quanto o consumidor está disposto a pagar? Qual o melhor caminho, por exemplo, entre o streaming pago e o streaming gratuito, com anúncios, né? Como que está essa discussão atualmente? Acho que essa é a primeira discussão, né? Quais os conteúdos que têm alguma chance de serem pagos? Então, esse é o primeiro ponto. E quando a gente fala hoje que a gente vende a Liga Nacional de Futsal em pay-per-view, ou vendeu a Superliga de Vôlei, foram 2 anos transmitindo gratuitamente, coletando informações, coletando cadastros das pessoas interessadas, entendendo qual era o tamanho daquele público, para, numa terceira temporada, a gente ampliar o número de jogos e fazer uma oferta de pay-per-view. O modelo que a gente usa, que é o modelo que a gente acredita mais, né, é um modelo muito parecido com a NFL e a NBA, que é o pagamento de uma temporada de uma modalidade específica. Então, hoje o que a gente sente, e aí são mais de 800 mil pessoas cadastradas na nossa plataforma hoje, de diferentes modalidades, a gente consegue saber por modalidade quem se cadastrou. O público da Liga de Basquete Feminino é completamente diferente do público do futsal, que é completamente diferente do público do vôlei. Então, não adianta eu oferecer para o torcedor de futsal um pay-per-view de vôlei, a maior liga, Superliga é a maior liga de vôlei do mundo.
Temos 15, 16, 18 campeões olímpicos jogando. Pro fã de futsal, isso não diz absolutamente nada. Então, não adianta eu colocar tudo num bundle dentro da nossa opção. A gente entendeu que não fazia sentido colocar dentro de um bundle nesse momento que ele assinasse uma assinatura mensal e levasse tudo. Então, a gente separa e faz um modelo diferente de assinatura também, de novo, parecido com o NBA e NFL. Você paga a temporada uma vez, está tudo liberado, você assiste tudo que tiver daqui para frente. Então, a gente faz esse acordo com o consumidor. Fala, você quer assistir? Você tem a opção de escolher só aquele jogo, ou você tem a opção de pagar um pacote e liberar tudo. Isso para os pagos. Mas o grande desafio é saber quais são aqueles que têm o potencial para pagar, ou que devem ser monetizados com publicidade, efetivamente. E aí a gente entra num outro desafio, que é a questão de audiência. Hoje, na N Sports, por exemplo, a gente não pode oferecer um CPM para publicidade. Não é por aí que a marca vai se interessar na TV N Sports. É muito mais conceitual. Você está apoiando, ampliando a visibilidade de uma modalidade específica. Então, a gente trata muito com patrocinadores da própria modalidade que querem ampliar a entrega do próprio patrocínio. O segundo, uma questão de conversão mesmo. Então, a gente tem agora, por exemplo, um baita case com o PetSul, o site de apostas, em que o torcedor paga o pay-per-view e recebe o bônus, aqueles que escolhem recebem o bônus para apostar, usar esse valor que ele pagou para apostar em jogos, né, em aposta esportiva. E é um formato completamente diferente de criar contas para um site de apostas. Então, normalmente, quase todas as nossas propostas de patrocínio são projetos especiais e bem customizados para cada uma das marcas que a gente conversa. É a única forma, realmente, e sem dúvida, o que a gente mais pede, né, é que as marcas entendam o streaming, entendam a transmissão esportiva online como uma forma de dar visibilidade para os atletas. Sempre foi a nossa missão 01, desde o início, com a Netshoes nos apoiando desde o momento 1, era colocar um holofote para não deixar acontecer um Thiago Braz novamente, que foi campeão olímpico e ninguém conhecia. Não foi o primeiro salto que ele deu ali no Engenhão, não foi. Ele estava saltando há 10, 8 anos, 6 anos, competindo no Brasil, fora. E ninguém conhecia. Eu comprei ingresso da Fabiana Moura para assistir, porque era que tinha mais chance de ganhar a Olimpíada. De repente, o Thiago Braz, sem ninguém esperar, bate o recorde pessoal, o recorde olímpico e ganha a medalha de ouro. Então, E ó, que eu sempre brinco com isso em cursos que eu dou em mercado esportivo, né, com gente que é fanática para o esporte. Eu pergunto, quem conhecia o Thiago Braz? Você vê ninguém. Cara, como pode? Cara, ele já era brilhante antes de ganhar o ouro olímpico. Era campeão brasileiro, já tinha resultados bons no Brasil, mas com pouca visibilidade. E aí realmente fica... Essa é a nossa missão. Não deixar acontecer isso de novo. A gente tem imagens de todo o revezamento 4x200 agora. Da natação. Então, quando a gente ganhar a medalha lá em Tóquio no que vem, a gente tem. Exatamente. A gente fez isso ou poderia ter visto. A gente fez isso no Pan-Americano. No Pan-Americano, a gente fez um levantamento. O Brasil foi com 400... Antes, a gente não tinha o atletismo ainda, né? O Brasil foi com 400 atletas para o Pan-Americano. Desses 400, 123 já tinham competido alguma vez na N Sports, em alguma competição da N Sports. Desses 123, 99 ganharam medalhas. Entre vôlei, entre atletismo, entre natação, ginástica, enfim. Então, já tinha seus eventos transmitidos, né? O Arthur Nori foi campeão mundial na barra e ele tinha feito a mesma sequência 2 ou 3 semanas antes na Praia Grande, no Campeonato Brasileiro Caixa. Não tinha ganho, porque ele errou a série. E aí, 3 semanas depois, ele fez a série perfeita e foi campeão mundial. Isso aí. Ginástica. E, Guilherme, você tocou também num ponto, para a gente fechar, que eu acho que é importante, né? Você falou foram 2 anos trabalhando conhecendo o público, captando leads, entendendo qual era o perfil, né? A persona desse público, desse consumidor. E aí eu coloco isso como um ponto importante para, na verdade, contrapor
a um outro fator. Alguns clubes ou algumas entidades esportivas, eles vêm oferecendo uma plataforma, ou tentando desenvolver uma plataforma própria de transmissão. Como alternativa também ao modelo tradicional, só que sem utilizar uma plataforma de streaming central. Né? Ainda que eles possuam mais controle do conteúdo, da distribuição nesse modelo, eles acabam sofrendo exatamente com a qualidade, com a estrutura que é necessária, que muitas vezes você pode não ter, ou mesmo que você estiver não conhecendo o público tão a fundo, que vai demandar um tempo, alguma coisa que talvez exatamente uma plataforma de streaming central possa oferecer. Como que você vê esse movimento e qual você acredita que seja o caminho para o futuro entre uma plataforma própria ou uma plataforma central que distribui esse conteúdo? Similar às emissoras, como faziam antigamente. Um modelo ainda em construção, muito em construção ainda, vai ter muito acerto e erro, vão ter experiências boas e que funcionaram bem, vão ter experiências que não vão funcionar tão bem, mas o que a gente acredita sim, os clubes, pensando no futebol especificamente, é válido ter uma plataforma própria, sim. Eu acho que para centralização de conteúdo, especialmente para captação de leads qualificados, mesmo para os diversos produtos que os times têm, seja sócio torcedor, ingresso, camisa, enfim, qualquer outro asset que o clube possa vender, então faz sentido, sem abrir mão de redes sociais, acho que são plataformas distintas e que existe linha editorial, a gente faz isso com o Corinthians, na Corinthians TV Play, tem linhas editoriais para trabalhar cada uma das plataformas sem problema. O que não pode acontecer é cair na armadilha de querer fazer 100% sozinho. Então, e aí a própria MP agora, né, a MP do mandante, enfim, que está em toda a discussão, se os clubes se pulverizar demais, acaba perdendo valor e não ganhando valor. Então, o importante é que os clubes tenham, sim, as suas plataformas, que estudem como fazer, eventualmente, até transmissão separada na sua plataforma, com uma narração do seu time, mas sem perder a unidade. É fundamental ter a unidade do campeonato, a unidade da liga, tem que ter essa unidade. Senão, o usuário acaba perdendo. Ele não sabe... E quando você é o time mandante, ele joga na sua plataforma. Quando é o time visitante, se você tiver que ficar achando onde ele vai jogar, a pessoa desiste de assistir. Ela desiste de assistir. Então, é muito importante ter uma centralização, porque a partir e a negociação conjunta, a negociação centralizada, porque a partir dessa negociação centralizada abrem-se diversas possibilidades. Não tem dúvida que abre. E a gente tem trabalhado algumas formas é perfeitamente possível, por exemplo, vamos supor o Corinthians com o Premier. Seria tecnicamente possível passar o jogo na Corinthians TV Play, só que ele só poder assistir com uma narração corintiana, só que ele o torcedor só poder assistir esse jogo se ele for assinante do Premier. Por exemplo, a gente faz um check, ele é assinante Premier, você pode assistir na Corinthians TV Play, tudo bem. Não é assinante Premier, então vai lá, assina primeiro, e você volta, e você tem duas opções. Você tem a opção de assistir com a narração Globo, narração neutra, ou você assistir com uma narração corintiana. Então, essa é uma das possibilidades que poderiam acontecer. A gente está analisando agora, naturalmente, com o Grupo Globo, não é tão fácil, por uma questão de vários direitos envolvidos, enfim, de plataforma, que foi uma hipótese, né, de negócio, mas a gente já começa a ver algumas coisas nesse sentido acontecendo. Então, vamos ver como é que vão ser os próximos capítulos. Exatamente. Bom, o papo tá fantástico, tá incrível, ainda dá pra gente ficar aqui horas, né? Poderíamos ficar horas. Passou rápido. Mas, infelizmente, nós temos que nos despedir do Guilherme. Claro, aproveito para deixar os microfones do Gestão abertos, dizer que foi um enorme prazer, uma honra recebê-lo por aqui. Muito obrigado pelo convite e certamente teremos espaço para discutir mais esse tema. Muito obrigado, viu, Guilherme? Valeu, Renan. Muito obrigado pelo convite. Um imenso prazer participar e quando precisar, só me ligar que o canal está sempre aberto. É isso aí. E vale lembrar que essa plataforma também é de vocês. Então aproveita, se você gostou, deixa o seu comentário, curta, compartilhe com quem mais estiver interessado no tema do streaming, querer saber um pouquinho mais sobre a discussão, sobre os modelos de transmissão que nós temos e na gestão do esporte em geral.
Envie também suas sugestões de temas, o que você quer ver sobre o mundo da gestão esportiva aqui no Gestão em Jogo e aproveite para curtir as nossas redes sociais, onde nós trazemos notícias, dados e informações de tudo que rola no mundo da gestão esportiva. É o Gestão em Jogo, um grande abraço!